Bom dia, nós vamos falar um pouco sobre a vida de Thomas Hobbes. Então, ele foi teórico político, filósofo e matemático inglês. Sua obra mais evidente é Leviatã, cuja ideia central era a defesa do absolutismo e a elaboração da tese do contrato social. Hobbes viveu na mesma época que outro teórico político, John Locke, que era defensor dos princípios do liberalismo, ao passo que Hobbes pregava um governo centralizador. No livro Leviatã, Hobbes defendia a tese do homem que, por viver num estado de natureza onde todos estariam preocupados com seus próprios interesses, seria necessária a existência de um governante forte para apaziguar os conflitos humanos. Thomas Hobbes nasceu na Inglaterra no dia 5 de abril de 1588. Foi uma época em que a Inglaterra era dominada pelos Tudors e sofria o perigo da invasão da esquadra espanhola. Era filho de um vigário e teve sua tutela confiada a um tio. Ele estudou em Malmesbury e Westport, entrando mais tarde para Oxford, cuja educação era de teor aristotélico e tomista. Mas Hobbes não admirava a filosofia de Aristóteles. Foi mais influenciado pelas ideias do mecanicismo do universo e pelo cartesianismo, comum entre os intelectuais da época. Conheceu o astrônomo Galileu Galilei, cuja ideia ajudou na tentativa de desenvolver uma filosofia social. Thomas Hobbes era defensor da monarquia, por isso viajou a Paris na iminência da Guerra Civil inglesa. Lá tornou-se professor do matemático do futuro rei inglês Carlos II. Volta à Inglaterra depois da guerra e publicou seu livro mais famoso, Leviatã, em 1651. Mas as ideias de Hobbes não foram bem aceitas na época, principalmente por ser considerado ateu. Seus livros foram queimados em Oxford. Thomas Hobbes morreu dia 4 de dezembro de 1679, com 91 anos, depois de ter escrito já na velhice a tradução da Ilíada e da Odisseia para a língua inglesa. O papel do Estado, segundo Thomas Hobbes, deveria ser a instituição fundamental para regular as relações humanas, dado o caráter da condição natural dos homens, que os impele à busca do atendimento de seus desejos de qualquer maneira, a qualquer preço, de forma violenta e egoísta, isto é, movida por paixões. Afirmava que os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros, quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito, pois cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele atribui a si próprio. Dessa forma, tal situação seria propícia para uma luta de todos contra todos, pelo desejo do reconhecimento, pela busca da preservação da vida e da realização daquilo que o homem, juiz de suas ações, deseja. Deste ponto de vista, surgiria a famosa expressão de Hobbes: o homem é o lobo do homem. Nessas palavras de Hobbes, se dois homens desejam a mesma coisa, eles se tornam inimigos. Todos seriam livres e iguais para buscarem o lucro, a segurança e a reputação. Dessa forma, a questão da igualdade e da liberdade em Hobbes é vista de forma diferente daquela leitura mais convencional destes termos, com significados positivos, como se viu nas revoluções contra o poder absolutista dos reis, principalmente no caso da Revolução Francesa. Logo, a liberdade, segundo Hobbes, seria prejudicial à relação entre os indivíduos, pois na falta de freios todos podem tudo contra todos. A paz somente seria possível quando todos renunciassem à liberdade que têm sobre si mesmos. Hobbes descreve sobre as formas de contratos e pactos possíveis em sua obra Leviatã, apontando ser o Estado o resultado do pacto feito entre homens para, simultaneamente, todos abdicarem de sua liberdade total, do estado da natureza, consentindo a concentração deste poder nas mãos de um governante soberano. Seria necessária a criação artificial da sociedade política administrada pelo Estado, estabelecendo-se uma ordem moral para a brutalidade social primitiva. O pensamento político de Hobbes está ligado à sua visão de homem, e não poderia ser diferente. Para ele, a condição humana é naturalmente belicosa e agressiva. O homem, em seu estado de natureza, vive o que ele domina de guerra de todos contra todos. Hobbes não vê o homem sem as leis ou um poder maior a controlá-lo, como o lobo do próprio homem. No estado natural, portanto, na natureza, todos se opõem contra todos. O que vale de fato é a lei do mais forte. Os mais fracos seriam subjugados à força sem direitos. Em algum momento da história da humanidade, um pacto é realizado, um pacto social destinado a proteger os mais fracos e desassistidos dos mais fortes. O mandante, na forma de um soberano, de um rei ou de então um Estado, é escolhido para exercer esse poder. Essa cessão ou transferência de poderes a essa figura exercida pelo soberano
rei ou Estado está através de uma espécie de contrato social. O contrato social era um acordo entre os membros da sociedade que reconhece a autoridade de um soberano, dono de direitos iluminados. Esse monarca absoluto seria o único capaz de fazer respeitar o contrato social e garantir a ordem e a paz na relação entre os indivíduos. Para construir uma sociedade, é necessário que cada indivíduo abra mão de certos direitos para o governo ou outra autoridade a fim de obter as vantagens da ordem social. Estabeleça um acordo mútuo de não aniquilação do outro. Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau são os mais famosos filósofos adeptos do contrato social. Algumas de suas obras são Leviatã, De Corpore, De Rumine, do Cidadão, e algumas frases que o homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Os costumes resultam do hábito convertido em caráter. Primeiro viver, depois filosofar. A experiência não leva a conclusões universais. Concluímos então que a justificativa de Hobbes para o poder absoluto é estritamente racional e friamente utilitária, completamente livre de qualquer tipo de religiosidade e sentimentalismo, negando a origem divina do poder. O que Hobbes admite é a existência do pacto social. Esta é a sua originalidade e novidade. Hobbes morreu em 1679, famoso no exterior, apesar de detestado por muitos na Inglaterra. No século XVII, seu pensamento ganhou nova importância e hoje é considerado um dos grandes pensadores políticos da Inglaterra.